Fala galera, estamos aqui com mais um Pod Cruz, o seu podcast semanal. Meu nome é Rodrigo Faria e aqui do meu lado... Oséias Barroso. E hoje a gente está com uma entrevista muito legal. Uma entrevista que eu acho que todo mundo esperou e a gente está com o pastor Igor Bernardes. É o cara que ajudou a fundar aqui esse Pod Cruz e hoje a gente vai trocar uma ideia com ele e espera... Pelo que está por vir, porque eu tenho certeza que vai ser algo incrível. Se apresenta aí, pastor. Fala com a galera, com o teu público. Fala, galera do Pod Cruz. É uma honra estar aqui, né? Desse lado da mesa, né? Geralmente nós estamos ali entrevistando. Hoje eu estou aqui para ser entrevistado. É uma honra estar aqui junto com o irmão Rodrigo, meu mano, irmão Oséias também. E fique conosco até o final. Creio que essa palavra abençoada, essa troca de ideia que nós vamos ter aqui vai edificar bastante a sua vida. Cara, esse Pod Cruz, né, tá sendo o mais fácil, eu acredito. Vai ser o mais tranquilo, vai ser um bate-papo bem descontraído. Conheço o Igor há muito tempo e eu queria que você deixasse registrado aí um pouco da sua história, como que foi a sua infância, como que você... Pode falar desde a sua infância até a conversão, fica à vontade. Cara, muito top, né? É interessante que muitas pessoas que me conhecem hoje como pastor e que me conheceu no passado fica assim meio espantado, né? Do que Jesus fez na minha vida, né? Eu, graças a Deus, a minha infância foi uma infância bem tranquila, cara. Uma infância bacana, saudável. Eu tenho meus pais como exemplo, certo? E só que, cara, interessante que no decorrer da nossa vida o que aconteceu comigo, isso eu quero falar uma experiência pessoal, não é algo que acontece com todos, mas no decorrer ali da minha adolescência, cara, eu tinha um futuro brilhante pela frente, sabe? Eu sempre fui um cara, por incrível que pareça, dedicado nos estudos e eu consegui concluir o 2º grau, cheguei até iniciar uma faculdade também. Só que com 16, 17 anos de idade, infelizmente eu optei, fiz umas escolhas que foram um pouco drásticas na minha vida. Erradas, saca? E tipo assim, eu posso dizer que eu cheguei como ser humano no fundo do poço, até Jesus ir lá e me resgatar, saca? Quem me conhece aí há bastante tempo sabe que, cara, eu consigo lembrar onde que tudo começou. Onde que foi o ponto... O estopim, né? O estopim, cara, o gatilho, que foi o início do fim, né? E eu lembro um dia que eu estava indo para um baile rap, não me recordo quantos anos, talvez de 16 para 17 anos. Eu estava indo para um baile rap e eu peguei e falei para uma determinada pessoa assim, tá levando cigarro? E aí a pessoa falou, não tem não. Eu falei, não, então vamos comprar. A pessoa falou, mas você nem fuma. Eu falei, não fumava. Loucura, mas a partir de hoje eu quero fumar. Olha que doido, cara. E de repente a gente foi lá e comprou uns 2 cigarros Mais ou menos quantos anos você tinha? Cara, entre 16 e 17. E eu fui lá e comprei esse cigarro, comecei a fumar, engasguei bastante, tossi bastante. Mas a partir desse momento... Cara, desencadeou um novo ser humano, infelizmente pro lado errado. E quando eu fui ver, cara, eu já tava fumando maconha e de repente eu já tava engatado na cocaína. Você acha que mesmo as drogas legalizadas, então, de certa forma, é a porta de entrada para outras piores? Cara, foi a porta. Foi a porta. Certeza, né? Com certeza, né? Você usou uma ideia bacana aí, né? As drogas legalizadas, né? Porque muitas pessoas destrói tanto quanto, cara. Então, tipo assim, uns começam com cigarro, outros começam com bebida, né? Engraçado que tudo é legalizado, mas pra mim foi a porta de entrada. E quando eu vi, eu já tava afundado, cara, em uma situação assim meio que precária. É aquilo que eu falo, é um cara que tinha tudo pra dar certo que estava dando errado. Eu jogava futebol, jogava em um clube aqui da nossa cidade, né, no Vila Nova. Sou atleticano, mas eu jogava no Vila Nova. E muitas pessoas falavam que eu tinha tudo para chegar a ser um jogador profissional e tal. Mas no decorrer da caminhada eu deixei para trás futebol, deixei tudo. Assim com 17 anos de idade, graças a Deus eu tive meu primeiro filho.
né? E graças a Deus eu conheci minha esposa, ela já tinha gêmeas, 2 menininhas. Eu conheci a minha esposa, as gêmeas tinham 11 meses, né? E hoje elas Vai fazendo as contas aí. Vai fazendo as contas, que são muitos filhos. Eu acho que eu já vou resumir. Nós temos 5 filhos, entende? Então, quando eu fui ver, cara, eu já tava afundado, engatado em cocaína. Engatado e pai de família. E pai de família, novo, sem trabalho, entende? Sem perspectiva de vida. E quando eu fui ver, nós éramos assim uma galera, cara, uma galerinha que sempre ficava junto, saca? E a gente, muitos desses amigos meus, uns estão presos, outros morreram, outros, graças a Deus, estão vivos e que o evangelho alcance a vida desses amigos que ainda estão vivos, alcance de uma forma poderosa, que eles não consigam resistir e venham para Cristo, né? Da mesma forma que aconteceu comigo. Então, tipo assim, a gente usava muita droga, cara. Usava muita droga. Pra você ter noção como que nós começamos a cheirar uma cocaína. Um amigo nosso que está preso, não vou falar nomes, mas ele está preso, pegou muitos anos de cadeia, porque ele, no decorrer, ele cometeu um duplo latrocínio. Nossa. Ele matou um casal de idosos na paulada e ele foi preso. E um dia ele foi fazer na gíria aí uma fita, certo? Ele foi em São Paulo buscar um carro, cara, e para trazer para um playboy aqui de Goiânia. E esse playboy tinha que pagar ele em dinheiro. Mas aí o playboy, eu acho que não tinha dinheiro no dia, falou para ele, cara, eu tenho aqui, leva esse pó aqui, mano, desse tamanho. Só afundou mais. Só afundou. E de repente o cara chegou com esse pó lá. Você não conhecia ainda? Não conhecia. Só fumava maconha na época? Só maconha. E de repente nós passamos a conhecer. E na verdade nós engatamos de tal forma. Mas qual foi a sensação, essa transição? Você só era um cara que fumava maconha, ficava louco ali com seus becos, seus baseados. Sim. De repente chegou aquele pó na sua frente ali. Você não pensou 2 vezes, cara? Você foi direto pra engatar? Ou você ficou meio com receio? Afinal de contas, você nunca tinha usado. Quer dizer, era um passo mais... lógico. Mais hard, né? Mas você já conhecia de ouvir falar? Ah, sim. Os efeitos sim, e tudo mais, os efeitos né? e tudo mais, cara. E como que foi? Cara, se eu te falar que eu recordo bem disso, eu vou talvez estar mentindo. Mas eu acredito que não teve muita dificuldade, não. Porque o que colocava na nossa frente... Nós fazíamos. Então, parece que é uma falácia, né, cara? De uma galera que fala que drogas leves não levam a drogas pesadas, né? Porque aconteceu com você de forma fácil. E pode acontecer com tantas outras pessoas, outra pessoa, né? Que tá ali, por exemplo, você que tá me assistindo e você fuma alguma coisa aí, talvez alguém colocar na mesa algo para você usar, vai acontecer igual aconteceu comigo. Não faz diferença. Não faz diferença o que pôr. Sim, né? Alguns conseguem, né? Alguns conseguem falar, não, isso não. Tanto que eu tenho uma história interessante para você ver, né? Que tudo parte de escolhas. Um dia, um amigo nosso foi em Anápolis e ele buscou ali uma pedra de crack. No nosso setor, aqui na nossa região, que é o Jardim Balneário, não tinha chegado ainda o crack. E ele pegou e chegou com essa pedra de crack para vender. Só que de repente a gente ali trocando ideia, falou, cara, bora fumar esse trem, cara. Vamos ver de qual que é disso daí e tal. Curiosidade. Toda vez os caras queriam vender, ele acaba usando. Olha aí, sim, não, e o bom é que nós falamos assim pra ele, não, cara, vamos fumar só um pedacinho e de repente você vende o restante. E nós separamos um pedacinho pra gente fumar e o pedaço maior pra ele vender. No final da noite, ou seja, quando o dia estava amanhecendo, inverteu, né? Ele ficou com a pedrinha pequenininha e nós tínhamos fumado o que era pra ele vender. Só que no decorrer disso, cara, teve um episódio que eu me lembro assim, cara, como se fosse hoje. Que um dos caras que estava na mesa e a gente estava fumando, ele saiu, foi na casa dele e voltou. Quando ele voltou para essa mesa, ele voltou com uma seringa desse tamanho. Putz. E ele queria derreter a pedra do crack, pegar ali o óleo dela, né? E injetar direto na veia, que eles falam tomar o baque. Cara, quando eu vi aquela situação ali naquela mesa, eu entrei em pânico. Porque eu falei, não, isso não, cara. Aí já é demais. Isso eu não quero pra mim, não. Sério. E eu falei até pra minha esposa na época, eu sempre brinquei e falei que ela é minha protetora, né? Falava assim, olha, não deixa eu fazer nada a mais daquilo que vai me tirar
como é que fala? Do meu raciocínio. Não, porque tem gente que pensa assim, tô no inferno, abraço o capeta, cão, né, né? velho? Mas só que eu tive medo. Sabe o que nós fizemos? Eu olhei pro cara que tava do meu lado, pro meu parceiro, assim, falei, vamos fazer o seguinte, vamos fumar isso aqui bem rápido, que vai acabar e não vai dar tempo nem desse cara fazer isso daqui. E a gente pegou e começou a fumar, e quando foi ver, acabou. Ele falou, poxa, nem deu pra gente injetar e tal. Eu falei, putz, cara, e agora, hein? Aí o cara falou, não, agora nós vamos sair, vamos comprar mais e tal. Eu falei, não, eu vou ficar de boa aqui. Mas tal. aí vocês fumaram a parte de vender e a parte de... Cara, a gente fumou foi tudo. Acabou foi tudo, porque foi uma das primeiras vezes que a gente tava fumando aquilo ali, cara. E a partir desse momento também ali foi Entendi. Com certeza deve ter vários outros momentos aí da sua vida que você se envolveu com esse tipo de coisa. Mas e a sua conversão? Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa? Cara, então, no decorrer disso tudo, é interessante. Hoje eu entendo que é o seguinte, Rodrigo. Eu pensava que eu tinha chegado até Jesus por força própria. Da mesma forma que eu imaginava que eu escolhia as drogas, eu pensei que eu escolhi Jesus, mas eu sei que foi Jesus quem me escolheu. Uhum. Então, tipo assim, a transição para minha conversão foi algo muito interessante, cara. Tinha um cara, que hoje ele é pastor, o pastor Eric, e eu conhecia o pastor Eric de muitas coisas. Na verdade, o pastor Eric usava droga junto comigo também, certo? Cara, e nós começamos a uma fase assim tão sombria em nossas vidas, cara, que era só Jesus mesmo para nos libertar. E o Eric foi o primeiro da nossa galera a ser liberto, e ele foi para a igreja. Só que ele pagou um preço tão grande pelas nossas vidas, e ele orava tanto, e ele me convidava para ir para o encontro. Porque na época a Igreja Nova Aliança fazia encontros, e eles me convidavam a participar desses encontros. E eu falava pro Eric assim, ó, no próximo eu vou, cara. Nesse próximo eu tô lá junto com vocês. E só que apareceu uma situação assim que eu comecei a fazer um curso de cortador e tal no Senai. E eu peguei no dia que era para ir pro encontro, eu fui para São Paulo, no encontro de break e tal. E não fui pro encontro, faltei com a palavra, né? Faltei um encontro. No outro encontro teve um episódio muito massa, porque eu falei pro Eric, cara, nesse eu vou. Só que apareceu uma mulher contratando a gente, que a gente tinha um grupo de rap, né? Que chamava Raça em Extinção. E ela nos convidou para fazer um evento lá no parque, no Vaca Brava e tal. E falou que ia ter muitas pessoas e tal. E bateu bem no dia do encontro de novo, cara. E eu peguei... Será que foi? Não fui pro encontro, fui lá pro Vaca Brava. Interessante que foi tudo terrível, cara. Não deu ninguém no evento. Na verdade, nem teve o evento. Culpa de quem? Cara, eu só lembrei do Eric. Eu fiquei maldito crente, cara. Esse cara tá fazendo oração contrária. Porque o primeiro evento de break em São Paulo foi terrível, Oséias. Tudo que ia fazer dava errado. Dava errado, cara. E de repente eu peguei e fui pra esse encontro. Depois, no terceiro que ele me chamou, eu fui pro encontro e graças a Deus, cara, a partir desse momento a minha vida transformou, sabe? Um mês antes, cara, um mês antes de tudo isso acontecer, eu estava usando a minha última droga. E eu comprei uma lata de Merla, que na época tinha lata de Merla, e eu paguei R$70 nessa lata de Merla. E eu peguei eu peguei R$70 de vale, e peguei R$5 e dei para minha esposa fazer feira no domingo. E peguei R$65 e comprei a lata de Merla. Bem balanceado, né? Bem balanceado. 65 para drogas, 5 para minha esposa fazer compra, feira. E eu comecei a derreter essa lata fazendo pedra. E, cara, na última pedra que eu fui fumar, a minha esposa entrou no quarto e falou assim, Igor, em nome de Jesus, para com isso, cara. Eu falei para ela, falei, olha, Monique, tá vendo essa pedra aqui? É a última vez que eu coloco isso na minha boca. Cara, eu guardei a lata, lavei tudo, guardei a lata e lá se vão aí talvez 17 anos, talvez. Eu nunca mais coloquei uma droga na minha boca, Nossa, cara. Cara, eu lembro de uma vez que você pregou nesses encontros, não sei se foi numa casa de recuperação, alguma coisa do tipo. Eu lembro de uma palavra que você falou que do nascimento, né? Parece que você não viu a sua filha nascer, alguma coisa assim, não foi? Interessante. Na verdade, os meus 2 primeiros filhos, eu não acompanhei o nascimento deles. Porque estava
Tava engatado. É aquilo, né? Todo pai, cara, tem um sonho de ver seu filho nascer, certo? Eu tive essa oportunidade, mas infelizmente eu perdi. Porque enquanto a minha esposa estava ganhando lá no hospital os meus filhos, eu estava lá no barraco com os caras, fumando pedra e tal. E eu só vi os meus filhos no outro dia, entende? Cara, eu me sinto um cara muito privilegiado. Sabe por quê? Porque em meio a tudo isso que eu fiz de errado, eu consegui trazer tudo isso para minha vida hoje. Hoje eu tenho 40 anos de idade, sabe? Eu consigo ver essas situações que eu passei, tudo de forma positiva. Por mais que nós falamos que é um testemunho, mas eu vejo de forma positiva, porque eu consigo ajudar outras pessoas. Eu sei que Deus me preparou, como se diz, me levou ali no ventre do peixe, como Jonas, um cara totalmente fora dos caminhos de Deus, para me poder aprender, me tornar um homem melhor e poder ensinar outras pessoas. E eu me sinto tão privilegiado que nesse decorrer da minha vida como cristão, eu fiquei um ano ainda afastado. Eu consegui essa proeza de afastar 1 ano dos caminhos. E esse 1 ano que eu fiquei fora dos caminhos, eu sofri mais do que eu sofri todos os meus anos anteriores quando eu não conhecia Cristo e eu usava droga. Porque agora você já conhecia. Isso, porque agora eu já conhecia. E Deus me mostrou o quê? Um cara que não conhecia e que passou a conhecer, que sofreu, depois passou a conhecer, e depois um cara que sofreu, conhecendo a palavra e fugindo do propósito. Como que era a sua cabeça, assim, sabendo que você estava do caminho errado e sabendo que o que é o certo? O que você pensava? Isso. O que vinha na sua cabeça quando vocês tomavam uma atitude e falaram, cara, isso aqui tá errado? Pesado. Agora você pegou pesado. Mas talvez a palavra que possa resumir isso, um sentimento, vergonha. Eu até me emociono. Vergonha porque muitas pessoas olhavam para mim de uma forma que enxergava um cara maduro, um cara espiritual, um cara que tinha tudo para ser pastor, um cara que era referência e que de repente, entende? E hoje eu consigo absorver tudo isso e entender que Deus me preparou para que eu pudesse estar onde eu estou hoje. Sim. Certo? Então, por isso que eu falo, eu sou muito privilegiado. Sofri sem Cristo, sofri com Cristo e hoje eu tenho Cristo e sei o que eu devo fazer, como eu devo proceder, entende? Então eu não sei para você que está nos assistindo aí qual que é a situação que você se encontra, mas que se você ainda não teve esse privilégio de conhecer a Cristo de verdade, que talvez essas palavras que nós estamos falando aqui, esse bate-papo, cara, possa atingir o seu coração de tal forma que Cristo gere amor em você, que Cristo gere conversão, transformação de mente na sua vida, sabe? Ou talvez você que está nos assistindo aí, né, pode estar passando por uma situação afastado dos caminhos. Cara, fora do caminho é ventre do peixe, fora do caminho é sofrimento, fora do caminho é tudo de ruim, não tem como. Porque, como diz uma canção, porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então, ô glória, né? Quem já pisou no Santo dos Santos não tem como viver em outro lugar a não ser junto com Cristo, né? Cara, você falou um pouco da sua vida sem Cristo, um pouco da sua vida com Cristo e de repente percebendo que você estava necessitando de voltar o primeiro amor, né? Voltar aos primeiros caminhos, os primeiros passos com a vida com Cristo. Mas e aí? Hoje você é pastor, né? E como pastor, qual que é a principal dificuldade que você encontra no seu pastoreio? Sim. Agora, cara, talvez a dificuldade como pastor é de fazer com que as pessoas entendam que fora de Cristo não há vida, cara. Entende? Então, assim, a gente tenta transmitir para as pessoas, lógico, a nossa igreja
é uma igreja totalmente voltada para a palavra, totalmente bíblica, entende? E isso é um pouco difícil de conduzir as pessoas totalmente bíblica, entende? E talvez a nossa maior dificuldade é o quê? Como pastor? Cara, é fazer com que as pessoas entendam que o evangelho é simples. O evangelho não tem oba-oba, o evangelho não tem nada daquilo que talvez nós fomos acostumados a crer e entender. Benefícios monetários. Cara, graças a Deus nós temos uma igreja que é totalmente, como eu disse, bíblica. A gente não... a gente dá mais valor nas pessoas do que naquilo que as pessoas podem oferecer para nós. Entende? E talvez por ser uma igreja totalmente bíblica, isso gere talvez uma dificuldade nas pessoas assimilar. Porque a grande maioria das pessoas hoje que abraçam o evangelho, abraçam a bênção e não o abençoador. E quando a igreja é bíblica, você mostra para o membro que você está ensinando o evangelho para ela e que não aquilo que ela pode oferecer, o dinheiro dela, igual a grande maioria. E quando a igreja é bíblica, tende a mostrar que a renúncia de si mesmo é o maior encargo do cristão. Eu vejo isso, eu posso falar abertamente, eu sou discípulo do pastor Igor, sou um dos membros lá da igreja e, cara, eu amo a minha igreja, porque assim, na minha igreja eu aprendo a como ser um esposo, como ser um marido de verdade, um homem que cuida da casa, eu aprendo a ser filho e eu aprendo a ser homem, né? E hoje eu acho que a igreja, principalmente os pastores do Brasil inteiro, eles têm deixado essa questão de ensinar os homens a serem homens, sabe? E uma coisa que eu quero falar nas câmeras aqui, olhando para você, o meu pastor é homem e me ensina a ser homem também. Glória a Deus. Isso é bom pra caramba, cara, porque assim, alguns falam de paternidade, outros falam sobre monetário, né? Questão de receber demais. E não é isso que eu vejo você pregando. Deixa eu falar algo. Você tá falando isso aí? Quando eu falei desse um ano que eu fiquei afastado, dentro disso que você está falando, eu tive o prazer, o privilégio de conhecer Israel. Afastado? E quando eu fui em Israel... Quando você foi para Israel, você estava afastado? Não. Boa observação. Não, eu não estava. Eu estava no ápice da minha carreira cristã. Eu estava no ápice, cara. E interessante que as pessoas, e eu até falava pra minha esposa, essa viagem vai fazer muito bem para mim. Porque eu vou para Israel e quando eu voltar, eu quero voltar com uma visão totalmente bíblica. E eu estava com já tudo, como se diz, preparado, talvez para mim ser consagrado a pastor. Mas quando eu voltei de Israel, eu voltei com a minha cabeça totalmente diferente de quando eu fui. Você foi impactado lá. Eu fui tão impactado que quando eu voltei, eu enxerguei a igreja brasileira totalmente errada, fora do caminho, fora do propósito. E eu fui enxergando todos os problemas da igreja e o que eu falava, tá errado, a igreja tem que ser assim, assim. Você começou assim. a bater de frente com o sistema. Sim. O que é que você viu em Israel assim que é muito diferente daqui? Cara, os judeus em si, nós sabemos que eles não creem em Jesus como Messias e tal. Eles creem em Deus. E a forma deles se comportarem, a forma deles crerem em Deus, a devoção deles é totalmente diferente da nossa. Entende? Por mais que eles são religiosos, nós sabemos disso, mas eles têm uma submissão a Deus fora do normal, uma reverência, essa é a palavra, uma reverência, uma submissão. E quando eu voltei, eu enxerguei a igreja em si, a nossa igreja, todas as igrejas, fora dos caminhos, muito voltada para a prosperidade, para as bênçãos. E como o Rodrigo falou, né, esquecemos de voltar para o abençoador. Você falou um negócio, só te cortando aqui rapidinho, você falou de prosperidade, de bênção e igreja. Qual que é a diferença assim que você... Eu já sei sua resposta, mas eu queria que você falasse a diferença de uma igreja grande e uma igreja de bairro,
periférica, assim? Qual a sua visão? Te deixei na chapada, eu sei. Eu sei que você me deixou na chapada. Cara, igreja grande é uma bênção, igreja de bairro é uma bênção. Tem algumas pessoas que falam assim, Deus habita nas igrejas pequenas, né? E tal, porque quando a igreja vai ficando grande, cara, infelizmente não são todas, mas a grande maioria, e eu não tenho medo de falar isso, a grande maioria das igrejas começam a entrar em um sistema onde ela tem que, como fala, a demanda, ela tem que atender a demanda do povo. E acaba que a igreja entra em um caminho que ela é obrigada a pregar a prosperidade, ela é obrigada a pregar a bênção. Senão ela não se mantém, né? Porque senão ela não se mantém. E às vezes, muitas dessas igrejas grandes, o pastor não tem um trabalho por fora. Então, além da igreja não se manter, ele também não se mantém. Ele não se mantém. Ou seja, uma igreja grande com poucas pessoas não é algo viável, né? Então, irrentável. Irrentável, né? Então acaba que entra nesse sistema, cara, começa a fazer campanhas e mais campanhas, obrigam as pessoas a fazerem coisas que elas nem dão conta de fazer, porque tem que suprir uma necessidade. O papel social da igreja pequena na periferia, como que você vê isso? Cara, eu acho isso muito interessante. Dentro dessa pergunta que você está me falando, eu vou só voltar um pouquinho e vou entrar nisso daí. Presta atenção. Quando eu voltei de Israel, o que eu falei para você, e eu vou falar isso daí que você está falando. Quando eu voltei, eu queria que a igreja fosse de outra forma, de outro jeito. Só que quando eu vi, eu estava tentando fazer algo sozinho, e quando eu vi, eu estava tão sozinho que eu estava longe de Cristo. E eu já estava longe dos caminhos, e eu não tinha força mais para voltar. Só que quando eu voltei de uma forma tão poderosa que Deus levou no meu coração tantas lembranças de tudo que mesmo eu cristão fazia de errado. E eu falei, agora eu não faço mais. E foi passando o tempo tal, e de repente eu me tornei pastor, né? Isso nós estamos abreviando aqui. Eu me tornei pastor e hoje eu sou pastor dessa igreja batista, né? IBB, no Jardim Balneário. E o que eu tento aplicar na nossa igreja, como uma igreja de bairro, em trabalho social, que é o que você está falando, é Atos 2. Atos capítulo 2, esse é o modelo padrão que todos os pastores sabem, que esse é o padrão da igreja, esse que tem que ser o nosso papel tanto na igreja como o nosso papel na sociedade. Falam que eles tinham tudo em comuns, eles repartiam entre eles, entende? E tipo assim, eles ajudavam a comunidade. Esse é o papel da igreja de bairro, a igreja primitiva. Então é o que eu tento passar para a nossa igreja, que nós somos um corpo, nós somos uma comunidade. Eu não vislumbro números, quem me conhece sabe disso. A nossa igreja hoje tem um número X de pessoas. Se eu, como pastor dessa igreja, conseguir levar esse número X de pessoas a um evangelho genuíno, verdadeiro, entendendo o que é igreja de verdade, cara, eu creio que o meu papel vai estar sendo bem feito com o nosso Senhor Jesus. E Deus vai acrescentando aos poucos. É a igreja primitiva, é Sim. Atos 2, e Deus vai acrescentando, entende? Então, tipo assim, o papel da nossa igreja é o que? É ser bênção na comunidade. Eu ouvi um cara falando algo para mim um dia interessante. Ele falou, pastor, o senhor quer ver se a igreja está sendo relevante no bairro? Ele falou assim, é no dia que a igreja fecha as portas. Se a comunidade, a vizinhança notar a falta daquela igreja, poxa, essa igreja fechou e tal, essa igreja era uma bênção, quer dizer que essa igreja, ela cumpriu o papel dela na sociedade. Que maravilha, cara. Entende? É tipo assim, cara, se a gente fosse ficar falando aqui, a gente ia falar aqui o dia inteiro das experiências, talvez que nós tivemos, né? Isso. Pastor, dá um recado pra galera que tá assistindo a gente, pessoas, talvez a gente não sabe aonde esse vídeo vai poder chegar, a internet não tem fronteiras, né? Não tem. Então, quem sabe quem são as pessoas que estão nos assistindo? Talvez são pessoas que estejam com problemas agora, que estejam sofrendo, ataques não só espirituais, mas guerras internas. Eu queria que você trouxesse uma palavra rápida para a gente poder encerrar esse vídeo e, como de costume, e agora que a gente tem a oportunidade de trazer você aqui, eu queria que você também encerrasse o vídeo e já trouxesse a palavra. Aqui é Rodrigo Faria,
E o meu irmão também. Osés Barroso. E fiquem com o pastor Igor Bernardes. Cara, muito top. Tipo assim, a palavra que eu tenho, eu não quero nem trazer versículo não, mas a palavra que eu quero deixar para o coração seu que está nos assistindo é a palavra que nós pregamos na igreja semana passada, gratidão. Seja grato a Deus, seja grato ao Senhor pelo que você é, seja grato ao Senhor pela situação que você está. Entende? Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas pensam que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa próspera financeiramente, uma pessoa que tem uma família abençoada e tal. Não, irmão, a maior prosperidade que um ser humano pode ter e pode encontrar é estar dentro do propósito que Deus tem para a vida dele. Ou seja, encontre o seu propósito, seja grato a Deus pelo que você é. Talvez você está passando aí por uma situação financeira terrível, uma guerra espiritual, uma guerra familiar, e as pessoas, talvez até os próprios cristãos que não têm inteligência como cristão de verdade, olha para você e pensa que você está em pecado, que você está indo contra o evangelho. Pelo contrário, irmão, todo cristão enfrenta guerra, todo cristão enfrenta luta. Nós temos que entender que nós temos que ser gratos a Deus, gratos ao Senhor pela luta que nós estamos enfrentando. São nessas lutas que nós atingimos a maturidade espiritual. É nessas lutas que nós entendemos e compreendemos o nosso propósito de vida. Entende? Então muitas pessoas estão correndo atrás de bênçãos, muitas pessoas estão correndo atrás de prosperidade financeira e está fugindo do seu propósito. Ou seja, seja grato a Deus pelo que você é, seja grato a Deus pelo que Ele é, seja grato a Deus por Ele ter enviado o seu Filho Jesus aqui nessa terra para morrer em uma cruz para que nós tivéssemos o direito de ter a vida eterna. Não firme os seus pés aqui nessa terra. Tudo isso aqui é passageiro, cara. Tudo isso aqui vai passar, mas aquilo que é eterno jamais passará. Então foque, busque a eternidade, busque as coisas espirituais, busque ser grato a Deus. E como eu falei na igreja semana passada, aqueles 10 leprosos, 9 não voltaram para agradecer, um voltou, um samaritano voltou, que talvez eu usei até um termo que era talvez um improvável de voltar, voltou. Talvez hoje você é uma pessoa que a sociedade te vê como improvável, esse não dá certo, porque ele está passando por isso, por aquilo outro. Deixa eu te falar uma coisa, Deus usa os improváveis. Talvez você é um improvável, assim como um dia eu já fui um improvável, e hoje, graças a Deus, eu sou usado por Deus para abençoar pessoas através do Evangelho. Ou seja, se você é um improvável, eu creio que através desse bate-papo, dessa mensagem, Deus está te encorajando a ser uma pessoa melhor. Seja um homem melhor, seja um filho melhor, seja um marido melhor, seja um cristão melhor e seja grato a Deus. É isso, que você possa ter recebido aí esse bate-papo, sabe, esse Podcruz, que eu creio que esse Podcruz nasceu do coração do nosso Senhor para abençoar a sua vida. A sua vida será abençoada através desse Podcruz, ok? Você que gostou aí desse bate-papo, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreva nesse canal, tá bom? Dá um like, faça um comentário, tá bom? E qualquer coisa, busque aí a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, e segue nós lá no Instagram, Podcruz, beleza? Tamo junto, Igor, Oséias, Rodrigão, é nóis, Podcruz. Valeu, galera!